Que seja a graça, a paz do Senhor Jesus sobre todos nós nesta manhã, sexta-feira. Estamos fechando mais uma semana e agradecidos, porque até aqui nos ajudou o Senhor e até o dia de hoje temos testemunhado e testificado de que Deus é bom e que cuida de seus filhos. A alegria, de fato, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E a mensagem de hoje é motivada por dois sentimentos. O primeiro é uma realidade nova, vivida, experimentada por mim. E o segundo é uma frase feita pelo pastor Wagner há umas 2 ou 3 semanas, acho que 3 semanas, antes da viagem que eu fiz ali a São Luís, quando ele estava falando sobre as ênfases da sala, e no dia falou sobre comunhão. O pastor Wagner fez uma pergunta retórica que eu procurei responder, e eu desejei muito compreender, e foi bem interessante. Eu vou entrar nessa questão daqui a pouco. Sobre a experiência que eu estou vivendo, muitos de vocês sabem que eu não nasci na igreja, mas no hospital, e nem no hospital. Eu não nasci nem na igreja, nem no hospital. Eu nasci em casa, na fazenda, em 1973. E não fui criado dentro de uma cultura protestante, nem com Bíblia na mão. Fomos criados aí, como a maioria deste mundo aí. E estava sendo integrante de uma banda de forró quando Jesus me encontrou. A semelhança de Márcia Laiana e tantos outros aí, Cíntia. Eu era um artista, estava começando, era um jovem de 22 anos, e me deparei por diferentes fatores, e sim, Deus me fez chegar uma Bíblia na minha mão, e não só isso, despertou em mim a vontade de estudar a Bíblia. E eu me tornei um amante da Bíblia e comecei a ter uma certa simpatia com a pessoa de Jesus, daquilo que eu conseguia extrair cada vez que eu lia o Evangelho. Gostava dele. Suas palavras ardiam em meu coração, mas eu era um forrozeiro. Mas por causa da busca pelo novo, pela curiosidade, em uma época sem internet, eu acordava pela manhã e a primeira coisa que eu fazia, depois de abrir os olhos e acender a lâmpada, era pegar a Bíblia para ler. E eu gostava muito de ler a Bíblia. Mas depois de algum tempo, até que depois de algum tempo, veio à igreja, realizou uma conferência e me mostrou coisas que eu estava lendo, mas não conseguia entender. A semelhança de Filipe, que disse para o eunuco, a igreja disse: Você entende o que você está lendo? Você está enxergando? Olha isso aqui. E me mostrou a salvação, me mostrou o pecado, a relação com a lei de Deus, e me mostrou a necessidade de deixar aquela vida e seguir o caminho estreito e seguir Jesus. Bom, eu fui motivado mais a seguir por medo do inferno do que pelo desejo, pelo anseio de viver a eternidade na presença de Jesus. E é um misto de muita coisa. Até que anos mais tarde, talvez um ano ou dois depois, eu me deparei com os sermões, o livro do pastor Alejandro Bulhon, Conhecer Jesus e Tudo, e a vida começou a ganhar outro significado, a vida cristã. Depois eu li o livro O Desejado de Todas as Nações, me apaixonei pela pessoa de Jesus e comecei a ter uma experiência diferente com ele, mais aprofundada, quando eu tinha mais gosto nele. Mas ainda assim, por causa das bases da minha formação religiosa, a minha religião se deu no praticar os ensinos e fazer os outros, ou querer que os outros também praticassem os ensinos, a doutrina. Porque, como o pastor Wagner observou nesse dia que eu me referi, no segundo dia, nós julgamos a missão como sendo algo que nós devemos, nós ensinamos as pessoas a praticarem as coisas, praticar a doutrina, faça isso, faça, não, não faça, não faça, não faça. Assim era a minha religião,
E assim eu ensinava isso para os outros. E entrei para o ministério, e aí eu enxergava melhor ainda esses, entre aspas, desequilíbrios, esses defeitos, essas faltas das pessoas, e em quase desespero, eu fazia muito sermão, chamando as pessoas para ajustarem a vida dentro de um padrão, de uma forma. Mas aí o Senhor foi cuidando de mim. E quando se pensava em vida devocional pessoal, em algum momento da jornada apareceu algo mecânico. Não, não que fosse forçoso ou que não fosse marcado pela experiência deliciosa com Cristo, mas que não era que era mecânico, era que era tão comum como beber água. Como que um pastor lê Bíblia, não segue o programa de Revelados pela Palavra, de ler, de comentar, de postar no Twitter, nas redes sociais? Então eu seguia o modus operandi. Aí, de uns dias para cá, com do conhecimento de vocês, nós deixamos de atuar na linha de frente do ministério, ter uma vida mais livre, trabalho hoje na obra de maneira voluntária e às vezes também fazendo alguns serviços pontuais. E a rotina mudou completamente. Eu não sou cobrado, né, entre aspas, eu não sou cobrado, salvo quando chega no sábado e eu estou ali tendo o dever de compartilhar as lições da Bíblia através do estudo bíblico da lição da escola sabatina. E quando vou pregar, não há aquela cobrança de sempre, não estou visitando as pessoas todos os dias, fazendo oração nas casas, não estou pregando um sermão domingo, quarto, sábado, domingo, quarto, sábado. Então, a coisa mudou e eu comecei a ser levado a refletir sobre minha vida, né? Como que eu sou, como que é de fato a minha religião, a minha relação com Deus, a minha comunhão com Deus. E eu percebi que algumas coisas mudaram aqui em casa. Nem sempre é possível a gente fazer as coisas que a gente fazia. Os horários de trabalho modificaram, os horários de sair de casa. Agora estamos morando no sítio aqui, diga-se de passagem, uma delícia de vida, era um sonho mesmo. E louvado seja Deus que está realizado. Então a gente precisa ter uma dinâmica de vida diferente. A gente sai mais cedo para o trabalho, para as atividades, a esposa, a filha. Então, por qualquer vacilo, qualquer falta de esforço da nossa parte, a gente perde o momento de praticar os atos de comunhão com Deus. E eu estava como que pouco pensativo quanto a isso, e a minha preocupação era porque eu não estava tendo uma hora na presença de Deus, como a gente aprende, como a gente ensina. Eu não estava tendo isso. E eu passava o dia, em vários momentos, na presença do Senhor, em oração, até que veio uma pergunta importante do pastor Wagner, e, como disse, foi um fator motivador para a gente pensar aqui, para trazer essa mensagem compartilhada com vocês. Ao falar sobre comunhão com Deus, o pastor Wagner perguntou assim: o que você pensa no quando você quando a gente fala sobre comunhão com Deus? O que é que você faz pela sua comunhão com Deus? E eu estava ali andando com o celular, ouvindo a mensagem, e eu disse: eu leio Bíblia e eu estudo a Bíblia e faço orações. E aí eu aprendi uma coisa, nos meus quase 52 anos de idade, né? Uma coisa que eu sei que vocês aprenderam também, e eu quero dar ênfase a isso aqui hoje. Ele mostrou que comunhão com Deus não é algo que eu faço. Leitura da Bíblia não é comunhão com Deus. Ler a Bíblia é um meio de eu obter um fim. Ler a Bíblia é um meio que Deus tem, um dos meios que Deus tem para que eu possa ter comunhão com Ele. Porque comunhão não é ler Bíblia.
Comunha, comungar. Já ouviu falar comungar da mesma ideia? Comunhão é ter união do pensamento e da mente. O alvo, o objetivo de uma vida de comunhão com Deus é adquirir o caráter de Deus, é unir a mente humana à mente de Deus e adquirir a mente de Cristo. Não sei se é a realidade dos que frequentemente participam da Sala 57. Quero crer que não. Mas olhando aí, olhando ao meu redor, olhando para mim mesmo, looking for myself, percebe-se que está havendo apostasia, uma apostasia velada. É o título da minha mensagem hoje. Eu quero, nessa longa introdução, agora avançar, ler esse texto que vocês conhecem, que está em Mateus, capítulo 15, e o versículo 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus Cristo disse que Isaías profetizou essas palavras a respeito daquele povo. No tempo do profeta Isaías, o povo estava vivendo essa realidade. No tempo de Cristo, o povo estava vivendo essa realidade. E como consideramos que isso é um problema não de um povo específico, mas do ser humano, na sua relação com Deus, eu sou levado a considerar que esta pode ser uma realidade do tempo presente. De ter na igreja pessoas que honram a Deus com os lábios, cantam louvores, pregam sermões, dizem palavras espirituais, realizam ações espirituais, ações de piedade, mas o coração está longe de Deus. Isso não pode ser concebível, porque o lábio que louva, ou os lábios que louvam, tem que estar ligado a um coração que está perto. Lábios pertos, ou próximos, ou com a pretensão de estar próximo, não combinam com o coração que está distante. Não podemos ter uma religião de apresentações superficiais. Existe, portanto, eu estou percebendo, né, em minha experiência, não que eu estou apostatando, mas como estou percebendo como é possível praticar uma apostasia de maneira muito velada. Vocês já perceberam em outros sermões que eu já fiz aqui sobre o perigo da sutileza da apostasia. Ele é um fenômeno compatível com a natureza humana, que só é combatido pelo fogo do Espírito Santo. A apostasia é o caminho mais curto e mais fácil para o ser humano seguir. Depois do pecado, o ser humano é feito para se afastar de Deus. E a graça e o poder do Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus, é o poder de Deus manifesto no Evangelho, a obra poderosa do Espírito Santo, o poder santificador e transformador da palavra, as exortações daqueles mensageiros de Deus, fazem com que a apostasia sofra esse efeito poderoso desse antídoto, para que o crente se mantenha em vigilância, para que ele se mantenha ligado a Jesus. Mas deixado por si mesmo, o ser humano vai a largos passos, a grandes velocidades, para longe de Deus, como Cristo conta na parábola do filho pródigo, que está dentro de casa, que aparentemente não sofre nenhum problema ali de perseguição, de bullying, de desconforto em casa, mas simplesmente quer experimentar as aventuras do que está além do horizonte e sai de casa. E vai para bem longe, para terras bem distantes. Assim o pecado nos leva. Mas de maneira sutil,
Então, apostasia velada, você não percebe uma perda que não se percebe imediatamente. Quando se dá conta, já está lá, cuidando de porcos. Nós, quando falamos de apostasia, a gente lembra muito de apostasia de alguém que, quando já está lá, distante, quando comete um pecado grave, cometeu um adultério, entrou para o mundo das drogas, não frequenta a igreja, está trabalhando nos sábados, cometeu o pecado do roubo. A gente vê essas coisas que assombram a gente, carregar os olhos, a gente pontua isso como apostasia, mas ela pode estar acontecendo dentro da igreja. Todos nós, ou se não todos, a maioria de nós também conhece o título de um sermão do pastor Leandro Bilhon, Perdido dentro da igreja, e isso é possível também. Ela nem sempre é explícita, a apostasia. Ela é lenta, sutil e mascarada de religiosidade, quando não, na verdade não existe. Nós temos um exemplo, e eu aprendi com o pastor Amin Rodô, que de quem o pastor Wagner falou há pouco, que os personagens da Bíblia e os fatos relacionados a eles são representativos e nós devemos nos ver ali. Então tem um episódio na Bíblia interessante. Os pais de Jesus perderam Jesus e eles estavam na festa, estavam na cerimônia religiosa, estavam com Jesus e voltaram para casa sem se dar conta de que Jesus não estava mais com eles. E nós podemos, portanto, estar na igreja, mas longe de Deus no coração. No livro O Desejado Leitor de Todas as Nações, na página 83, está ali o comentário que Ellen White faz sobre o episódio narrado em Lucas, capítulo 2, quando Jesus se perde. Perdão, Maria e José se perdem de Jesus. Ela diz que Maria não se deu conta de sua ausência, da ausência de Jesus. Não se deu conta. E ela prosseguiu. E levou 3 dias para encontrá-lo. E ela diz que assim ocorre conosco. Ninguém está fora disso aqui. Ellen White, pelo Espírito Santo, dizendo: assim ocorre conosco. Muitas vezes, não é poucas, mas muitas vezes, nós nos separamos de Jesus sem perceber. Anote isso aí. Assim como aconteceu com Maria, que se separou de Jesus, assim também acontece conosco. E não uma vez, não uma única vez, mas muitas vezes, nos separamos de Jesus sem perceber. E ela vai dizer como que isso acontece. Fofocas, críticas e negligência na oração e na palavra. Isso nos afasta dele, de Jesus. Fofocas, críticas e negligência na oração e na palavra. 3 coisas, portanto, nos afastam. Faça um vídeo hoje, eu farei. As 3 coisas que nos afastam de Jesus e faz a gente perder Jesus de vista. E a gente poderá levar, ela vai dizer depois na frente que, assim como Maria levou 3 sofridos dias, nós também levaremos dias, meses, anos, até que voltemos a encontrar. Você já ouviu falar, se você já lidou com pessoas que estão afastadas da igreja e voltam, elas vão, na sua maioria, testemunhar. Dizer, é muito mais difícil voltar depois de ter sido crente do que quando você foi alcançado, quando você estava no mundo perdido. Então, é difícil voltar a se encontrar com Deus. Olha, esse assunto da apostasia é tão sério, irmãos, que existe um livro na Bíblia que fala exclusivamente do combate à apostasia. É um livro que fala sobre a perseverança. Que livro é esse? A Epístola aos Hebreus. Deus sabe a natureza humana, Deus sabe quantas vezes Israel se afastou do Senhor, e agora aquele Israel espiritual precisava estar atento quanto a isso. É tão sério que em Hebreus 6 aparece um texto de advertência assim, fica piscando em vermelho lá, quando Paulo diz que é impossível
uma pessoa que experimentou a salvação. É impossível essa pessoa, depois de experimentar os dons do Espírito Santo, viver o teu antegozo do mundo vindouro, e isso depois das pessoas cair, é impossível renovar essa pessoa ao arrependimento. É grave esse texto, às vezes até é difícil da gente compreender, porque o filho pródigo tem salvação, né? Volta, mas assim, essa queda, que tipo de queda é essa da qual a Bíblia fala? Mas é um texto sério, que pede para a gente não se afastar, porque, inclusive, né, no capítulo 2, por exemplo, fala, se não houve, se Deus não poupou os anjos que caíram, Deus reserva juízos terríveis para destruir aqueles anjos que, tendo experimentado tudo que experimentaram, tendo vivido a glória de Deus, sabendo tudo sobre quem é Deus. Paulo fala assim, como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Em Hebreus 2, verso 2 e 3. Então, há um livro que preocupa com isso, e o assunto da apostasia é sério, e a apostasia não vem da noite para o dia. Você não decide assim, eu vou sair da igreja. O diabo vai construindo estruturas. Um tijolo hoje, você não percebeu, amanhã coloca um pouco de massa, depois, no mês seguinte, coloca um segundo tijolo, e a coisa vai sendo construída gradativamente. Você vai fazendo concessões, fofocas, críticas. Já pensou? Um dia eu vou pregar aqui sobre isso. No livro Evangelismo, página 667, está escrito que por 40 anos, já fizemos menção, já fizemos um sermão sobre isso, mas temos mais a explorar. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e o mundanismo excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. E estes mesmos pecados têm mantido o povo de Deus aqui nessa terra. Falta de consagração, incredulidade, murmuração, descrença, falta de fé. Então, nós precisamos atentar para esse problema. Às vezes, a gente vai só criticar, murmurar, e isso faz com que a gente se afaste de Jesus, ou Jesus se afaste de nós. Deus não pode estar num coração que abre a sua boca para criticar. Criticar o pastor, criticar o irmão, criticar a organização da igreja, criticar os servos de Deus. Então, essas coisas vão contribuindo. A fofoca e a negligência na oração e no estudo da Bíblia. Mas veja, não se vai estudar para manter a comunhão através do estudo. A gente estuda para ter um meio de ligar a nossa mente à mente de Deus. Pensar como Deus pensa, agir como Deus age. Nós lemos a Bíblia e ela nos santifica, nos transforma à condição de filhos de Deus. Mas você conhece gente que lê Bíblia para pregar a heresia. Fala-se que Adolf Hitler tinha a Bíblia como seu livro de cabeceira. Fala-se que Charles Darwin era de família protestante, teve bases, teve cultura religiosa aí na sua vida. Então, a leitura da Bíblia não é tudo se o coração não estiver perto de Deus. A leitura da Bíblia deve levar ao exercício da entrega do coração. Quais são os sinais da apostasia? A religiosidade sem o relacionamento com Deus. Existem lábios que louvam, mas um coração distante é que nós vemos aqui. Em vão me adoram e ensinam com ensinamentos que não passam de regras e ensinamentos humanos. Cristianismo sem Cristo. Frequenta a igreja, canta, participa, mas não conhece Deus intimamente, não é amigo íntimo de Deus. Aprende a dizer as coisas lá na frente,
aprende a falar as palavras, como que se aprende reza, decora textos, mas o coração está vazio, está longe. Passou a semana longe de Deus, e quando chega o final de semana, no nosso caso, dos adventistas, no sábado, vamos lá para frente e falar o coração vazio. Aí usa o recurso da leitura, bota um papel na cara e vai ler lá: Bom dia, estamos começando mais uma escola sabatina. Que alegria é poder ter você aqui. Que Deus abençoe você. Aí quem está na frente morre com isso e critica e se afasta de Cristo, e o culto não acontece culto. Bota o telão lá, não aprendeu a cantar o hino. A música não é uma experiência real, não é vivida. É algo que canta porque a letra está lá. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és, entendeu, irmãos? É possível viver, praticar e canta lá. Está muito preocupado com essas coisas, com o formalismo. Verifique quantas vezes amanhã no culto alguém vai dizer: vamos ficar em pé para orar. Ou vamos nos ajoelhar para orar. Quem puder, se coloque de joelho. Vamos fechar nossos olhos para orar. Veja, tente, não vou pedir para você contar, senão você vai se tornar um crítico. Mas se o Espírito quiser que você observe isso, seja sensível a isso e observe como nós estamos muito preocupados com a forma do culto. Queremos saber se a oração é de joelho, se é deitado, se é de olho fechado, de olho aberto. Deveria ser algo muito natural, muito espontâneo. O hino deveria ser nossa canção, do nosso coração. Deveríamos estar compondo hinos, mesmo que não se cante aí, mas mesmo que não faça sucesso, que não tenha visualizações, deveríamos estar expressando mais, como Davi, como os compositores fazem, cantar, escrever. Nós temos hoje, infelizmente, uma vida dividida entre Deus e as riquezas e os cuidados desse mundo. Em busca, como disse o pastor Wagner, do pão vil, do metal vil, muita gente está negligenciando a religião, a busca de Deus. O coração está longe de Deus. O que tem que buscar primeiro as atividades. Se sobrar tempo, nunca sobra. Aí se pensa em Deus. Mas Cristo, o Mestre, disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas, comida, bebida, vestes, serão acrescentados. Porque o Deus que dá aos pardais, dará a você também. E o Deus que dá a glória aos lírios do campo, vai dar também a você. Buscar Deus. O coração precisa estar em Deus. Da mesma forma como o coração do noivo está na noiva, sintonizados. Dizendo aí, telepatia, eu pensei em você agora. Estou pensando em Deus, e uma música antiga do padre Zezinho. Estou pensando em Deus. Passar o dia em Deus, enquanto lavo as louças, enquanto saio com meus cachorros, enquanto estou no ônibus, enquanto estou varrendo a casa, enquanto estou digitando aquele trabalho, enquanto estou dando aulas, estou pensando na Bíblia, enquanto eu contemplo as pessoas passando, eu preciso ver aquela pessoa como candidato ao reino de Deus, o que poderia fazer para ganhar o coração daquela pessoa. Isso é orar sem cessar. A Bíblia fala de orar sem cessar. Então, oração sem cessar não é, portanto, você vê que comunhão não é estar lendo a Bíblia. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia, mas Enoque não teve Bíblia e andou com Deus. Nós temos o privilégio de ler uma Bíblia com 66 livros, com histórias impressionantes, com palavras poderosas. Temos infinitos pregadores todos os dias que nos pregam milhares, centenas e milhares de sermões. Mas Abraão nunca ouviu um sermão. Ele nunca ouviu nem sequer um sermão sobre Abraão mesmo, que ofereceu o sacrifício. Eles andavam com Deus. A ordem do Senhor para os seus filhos é ser perfeito e anda na minha presença. Ter o senso da presença de Deus, eis o maior desafio para todo crente.
Não é ler a Bíblia todos os dias, estudar a lição da escola sabatina e responder 7 no sábado. O maior desafio de todos os crentes é viver sempre na certeza de que está na presença de Deus, é ter o senso da sua presença, viver como dizia Elias, em cuja presença estou. Assim diz o Senhor, perante cuja presença eu estou. Para onde me ausentarei da tua presença? Se subo aos céus, lá está. Se vou ao abismo, também o Senhor está. Nem as trevas das mais densas trevas não pode me esconder de ti. Sabe, Deus está presente. Não está presente quando eu estou lendo a Bíblia e quando eu estou no culto. Eu tenho que entender que Deus está presente quando eu estou no erro, no pecado, Deus está me vendo. Comunhão é o senso da ligação com Deus. Comunhão é ter a mente de Deus. Olha esse texto como é interessante. Eu acho que eu já compartilhei um momento com vocês. Em 1 João, capítulo 1, a epístola começa falando, descrevendo sobre o verbo da vida. E ele fala assim, versos 2 e 3, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, que nos foi manifestada. A vida que estava com o Pai, a vida eterna. Vida é Cristo, a vida eterna é Cristo. Sem Cristo não tem vida. O verso 3 fala, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Eu quero proclamar, veja, o que é missão aqui? Missão não é uma transmissão de conceitos, não é uma transmissão de preceitos, não é ensinar as pessoas a guardarem regras e mandamentos. Missão é compartilhamento de experiência. Eu estou vivendo algo que quero que vocês vivam também. Nós, os apóstolos, experimentamos algo que queremos que vocês experimentem também. Nós tocamos nele, nós tocamos na vida eterna. Temos comunhão com ele, estamos mantendo a comunhão com ele. Agora somos um com ele. E nós queremos que vocês também, nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham essa comunhão como a gente está tendo essa comunhão. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ter a mente do Pai, ter a mente do Filho. E essa obra é feita pelo Santo Espírito de Deus. Temos a mente de Cristo, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, verso 14, 15. Nós temos a mente de Cristo. Estamos unidos como um noivo ama a sua noiva, pensa nela o dia inteiro e ela pensa nele o dia inteiro, de tal forma que se casam e se unem e se formam uma só carne. Assim é a comunhão do crente com Deus. Ele ama o Senhor e ele passa o tempo inteiro com o Senhor, de forma que Deus diz: podemos nos casar e nos tornar um, porque agora você pensa como eu penso. Religião bíblica, irmãos, Cristo disse: o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós amamos de tal forma que nos unimos. Então, comunhão é mais que leitura de Bíblia. A leitura da Bíblia é apenas um dos meios. Comunhão é ser um com Deus. Pensar em Deus, viver para Deus. Cristo precisa ser o tema de nossa conversa. Quando Paulo escreve aos Romanos, fala de culto, ele não vê o culto como algo pontual, que se realiza no final de semana, ou se realiza quando eu vou à igreja, ou quando reúno a família, toco o violão e boto o CD lá. Hoje não tem mais CD, desculpe aí meu retrocesso. Coloco lá no dispositivo um hino para cantar lá com o slide. Paulo diz: apresentem-se como um sacrifício vivo, que é o culto racional. Então, o culto verdadeiro não é pontual, ele é diário, ele é racional e ele é vivido todos os dias. Culto não é o que eu faço, mas quem eu sou. Comunhão é quem eu sou. Missão é quem eu sou. Nós aprendemos isso. Não é o que eu faço algumas horas,
mas quem eu sou todos os dias. Minha mente é de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Não apenas pensar em Cristo, mas pensar como Cristo. Isso muda nossas atitudes, nossas escolhas, nossas palavras e as nossas prioridades. Então, o antídoto da apostasia é comunhão com Deus. E a comunhão não é simplesmente leitura da Bíblia. Não é simplesmente fazer orações pontuais. Comunhão é adquirir uma experiência de união com Deus, ser um com Deus. E a Bíblia é um dos meios de levar a isso. Participar da sala, congregar na igreja, ser membro de uma congregação, ter uma vida de oração, ter momento de rotina de oração, ter o hábito de orar vários momentos do dia, conversar com ele, andando por aí, de olhos abertos ou fechados, dirigindo conversa, sorria com ele, chore com ele, fale com ele o tempo inteiro o que você está sentindo, o que você espera, passe o dia na presença de Deus, 24 horas com Deus de maneira ininterrupta. Porque quando Cristo deixa de ser o centro e Cristo é apenas buscado quando você precisa, é a legião de muitos aí. Eu busco Deus quando eu vou orar, eu busco Deus quando eu vou comer, eu busco Deus quando eu preciso da cura. Isso não faz sentido. Olhe, um dia Josué orou para que o sol parasse, na concepção deles. Na época se pensava que era o sol que se movia do nascente ao poente, do leste ao oeste. E nós temos aquela informação registrada em Josué capítulo 10. Josué disse para o sol parar, porque ele precisava terminar a guerra naquele dia, porque se ele não vencesse os inimigos naquele dia, os inimigos iriam ganhar forças, iriam se recompor, no dia seguinte poderia destruir Israel. Estava ali, caminhando pelo deserto. E ele precisava destruir naquele mesmo dia. Então, ele orou. Na verdade, ele não se colocou de joelho, disse, oh, vamos colocar todo o joelho. Oh, Deus, eu te peço, aqui estou eu, prostrado no pó da terra. Ele só disse, sol, detente no vale do Ayalon, e tu, lua, para aí. Esqueço o nome das palavras do Ayalon. Não é Odilon, não, é alguma coisa com Ayalon, né? Comentando sobre esse episódio, Ellen White diz em seu livro Patriarcas e Profetas, assim, eu vou tentar reproduzir as palavras semelhantes, mas não vai ser fiel, palavra por palavra. Mas ela diz assim, o homem que deu essa ordem para o sol e para a lua pararem foi o homem que a noite anterior passou prostrado na presença de Deus. E que os homens de vitória são os homens de oração. Então, não é como a religião pontual que você vai ter intimidade com Deus. Não é você vivendo, fazendo oração de manhã e passa o dia inteiro aí como se Deus não existisse. Não é você buscando Deus no final de semana que você vai ter moral para chegar para Deus e pedir para o sol parar, pedir coisas inusitadas. Se você vive uma vida de mesmice, vai se contentar em fazer oração. Obrigado pela vida, pela saúde. Abençoe papai e mamãe. Em nome de Jesus, amém. Sua oração vai ser sempre isso. Vai ter a ousadia de saber pedir alguma coisa para Deus. Cristo tem que ser o primeiro, né? Se ele não for o primeiro, diz o hino, então já não é mais nada, tudo é ilusão. Quando Cristo não é mais o centro, nós perdemos a sensibilidade espiritual, o prazer nas coisas de Deus e a força para resistir à tentação. Nós achamos que está tudo bem, mas como Laodiceia dizemos que está tudo bem, estamos ricos e abastados sem saber que o Senhor já não está mais conosco. Somos ricos, somos pobres, na verdade, cegos, nus, miseráveis. Diante disso, meus irmãos, está o apelo para que sigamos o caminho oposto ao caminho que nos leva à apostasia velada ou revelada. O caminho é reconhecer que ele não está conosco. Verifique, Paulo fala assim, examine-se a si mesmo e veja se, de fato, vocês estão com Cristo ou se estão em Cristo. Maria e José precisaram parar tudo, irmãos. Se converteram, estavam no caminho de suas casas e converteram, e voltaram, deram meia volta para buscar Jesus, para encontrar Jesus. E nós precisamos também parar
tudo que nós estamos fazendo, para a maneira como nós estamos vivendo às vezes, para o rumo de nossa vida, porque às vezes, como Marta, nós estamos envolvidos com as atividades e ativismo não é garantia de religião. E Deus nos convida a estar aos pés do Salvador. Nos preocupamos com o programa de sábado, com a escola sabatina, com quem vai pregar, como será, e organizamos o programa e botamos tudo no papel, prancheta, roupa preta, tudo bonitinho para que o programa seja bonito. É claro que tem que ser com ordem, decência, mas isso não pode ser a essência, isso tem que ser a cereja do bolo, apenas a carcaça. A essência tem que ser todo mundo morto de saudade de poder transbordar em louvor ao Senhor na congregação dos santos. Ao longo da semana, a vida inteira de experiência com Deus, conversando com Deus o tempo inteiro, desfrutando as delícias de sua presença, como diz no Salmo 16, verso 11. E buscar Jesus de todo o coração. Eu o perdi, corra para encontrá-lo. Vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Diz em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse relacionamento exige, portanto, tempo, prioridade, intensidade. E é aquele momento de buscar o Senhor. E restaurar a sua vida de comunhão diária com o Senhor. Oração, palavra, estudo da palavra, louvor, busca da vida de santidade, fuga do pecado, fuga da tentação. Mas isso, portanto, como meios e não como fim em si mesmo. Meios de chegar ao objetivo. O objetivo é pensar como Cristo pensa, agir como Cristo age. Deus tem nessas coisas que fazemos, nessas práticas, os meios de a gente exercitar a piedade verdadeira e restaurar a imagem de Deus em nós. Não podemos depender de uma espiritualidade de fim de semana, de sábado. Precisamos, portanto, de uma vida diária. Concluímos, Deus quer mais do que rituais e programas bem feitos. Ele quer o nosso coração. Não adianta louvar com os lábios se o coração está longe. O coração precisa estar antes dos lábios. Os lábios devem expressar o que vem do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, nada de papel, nada de coisas mecânicas. Algo que sai do seu coração, olhos brilhando, coração transbordando em amor. Um coração apaixonado por Jesus, presente, exalando a fragrância do seu conhecimento. Como o noivo que anseia estar na presença da noiva, está ali perto, que toca na sua mão, que sente seu perfume, que deseja se casar para ser uma só carne. Cristo deve ser o pensamento dominante, o nosso amor maior e a nossa presença constante. Meu desejo, meu irmão querido, é que você esteja vivendo plena comunhão com Jesus. Que você vigie e verifique se porventura não está acontecendo uma apostasia velada na sua casa, seu filho na fé, seu irmão de igreja, se você vai pregar, e verifique se você mesmo não está vivendo uma religião de lábios, de confissão de lábios. Que o teu coração esteja sendo a morada do Senhor Jesus Cristo. Ele reine, porque no trono do viver só existe lugar para um. E Cristo tem que ser o primeiro, tem que estar no centro e tem que ser a razão e o sentido de toda a vida religiosa. Se não for isso, programa de igreja, função, cargo, você é pastor, é presidente, é aquilo, não tem sentido nenhum. Você é líder religioso, mas se aplica em você, Deus o livre, as palavras que Cristo disse para os líderes religiosos da época, que eram perfeitos, não cometiam pecados, assim. Nada de escândalo. Só mataram Jesus, né? Mas não mataram na Páscoa e nem no sábado. É isso. Louva com os lábios, mas o coração estava longe. E se o coração esteja bem perto de Jesus, hoje e sempre, é meu desejo para mim mesmo e para você. Amém e amém. Podemos orar com você? Meu filho, pode orar. Senhor Jesus, te agradecemos tua advertência. É para mim e é para muitos de meus irmãos que nos esquecemos do Senhor, a semelhança de José e Maria. A religião tem seus prazeres, seus atrativos,
suas distrações. Até brigamos nas comissões, nos cultos, nas reuniões de planejamento, de programação de igreja. Puxamos as espadas da ira, das discórdias, para organizar programas que pretendem ser feitos ou se pretende organizar para o louvor do Senhor. Criticamos um ao outro, condenamos um ao outro, brigamos um com o outro para organizar um programa onde vamos te louvar com os lábios. Misericórdia, Senhor. Lamentamos porque isso é real. E nós queremos implorar a obra do Teu Espírito em nós, para que nós desejemos, antes de tudo, ter de fato a mente do Senhor. Que o que motive nossa reunião, nossos planejamentos, sejam o desejo de louvar aquele que está no trono, no centro de nosso coração e no centro da nossa fé, da nossa religião. Não queremos praticar rituais se não forem esses rituais um meio de apresentar Cristo vivo. Livra-nos de uma religião de formalismos, ó Deus, e nos leva a uma condição da religião real. Ó Cristo poderoso, reina absoluto em nosso ser. Venha o teu reino, subjugue nossos impulsos, nossas vontades e reine absoluto sobre nós e em nós. E nos faz revelar o Senhor. Nos permite encontrar Jesus. Queremos encontrar o Senhor. Não queremos prosseguir a nossa vida aí, relembrando como foi o programa, comentando, fofocando, criticando o que foi feito, o que deixou de fazer, perdendo Jesus de vista. Queremos ir para a igreja com Jesus e voltar para a igreja com Jesus. E passar o dia com Jesus. Nós oramos e assim rogamos ao Senhor que nos faça viver essa realidade. Nosso coração perto do Senhor. Em nome do Senhor Jesus rogamos. Amém. Amém. Muito reflexivo, né, isso? Isso é um ponto, né, Moreira, que muitos têm medo disso. Alguns, quando falam da sala, Moreira, sobre as ênfases da sala, diz, negócio de ficar falando de amor, amor, agora tudo é amor. Como se tudo não tivesse que passar pelo amor para ser legítimo. É que a pessoa acha que se a gente fala de amor, a gente vai deixar a obediência de lado. Como pode, né? Essa mente tão É endurecida impossível. na... É impossível amar e não obedecer. O amor Mas é, tem que ser suficiente. mas é possível obedecer sem amar, essa é a questão, Claro, com certeza é a questão. entende? É possível louvar sem que isso seja uma expressão de louvor, cara. Entende? Esse é a grande preocupação nossa. Eu estou ou não conectado a Cristo e o que eu faço é resultado dele. Essa é a questão. E entrar no automático é muito fácil, né? Viver de uma aparência é muito fácil. Jesus criticou muito a aparência dos fariseus. Ele fez muito isso. Aí você estava pregando aqui, eu escrevi assim: forma ou formalismo? Porque alguns acham que Deus não se preocupa com a forma, né? Não, ele se preocupa com a forma. Quando ele fala assim, ó, eu não quero mais a lei nas tábuas de pedra, eu quero a lei aonde? No coração. Olha só que coisa, né, cara? A lei continua lá, a forma continua, mas ela precisa ser minando sangue. Houve um Aí, povo apenas, Paulo, irmão, pastor Wagner, durante muito tempo, o livro de Gálatas foi uma pedra no sapato de alguns adventistas, porque todo mundo queria olhar para Gálatas e achar que Paulo estava falando da lei cerimonial e tal. Aí, recentemente, eu falo recentemente, já tem uns 10, 12 anos, o pastor Wilson Paroski trouxe um seminário assim, desconcertante para nós no Conselho Pastoral, e mostrou com tanta clareza, sim, é a lei moral que Paulo está falando, porque a lei foi escrita numa pedra para um povo específico e Deus nunca quis que seu povo dependesse de uma coisa escrita numa pedra para ser gente, para ser normal, porque se você de fato ama a Deus, você não vai transgredir o sábado, você não vai
adorar outros deuses, se você de fato ama o seu semelhante, você não vai cometer nenhum desses pecados aí. Então, a lei escrita foi um período que Paulo fala assim, a lei durou até Moisés, né? Acho que em Gálatas fala isso, né? Porque Moisés, o pecado durou até Moisés, perdão. De Abel, de Caim até Moisés, não existia uma lei escrita, mas a lei existia sim, que o povo aprendia guardando. Quem amava a Deus obedecia aos mandamentos de Deus. Aí veio a lei e aí mostrou com mais clareza o pecado. A lei veio para mostrar o pecado. Mas a lei não resolve o problema do pecado, a lei mostra a nossa necessidade de Cristo. Então, nós não podemos depender de uma coisa escrita para seguir um formalismo. Nós precisamos pensar na forma, mas essa forma é para manter o belo, o simétrico, o decente, né? Ó, Mas o que é o essencial é o nosso amor ao Senhor, a nossa adoração a Ele. quando a gente fala de lei, veja que o problema não é a lei. A lei ela não vai deixar de existir nunca. Está lá no santuário do Senhor, no santo dos santos, no céu, dentro da arca, não vai deixar de existir nunca. É a própria expressão do caráter de Deus. O problema não é a lei, é como a lei estava sendo guardada. Cristo vem condenar uma prática, um tipo de observância da lei insípido, contraproducente, sem nenhum valor para ele. O jejum de vocês me faz ânsia de vômito. Veja, o jejum foi ele mesmo que prescreveu para o povo. Então, o problema não é o jejum, ele não teria dado alguma coisa ruim para o povo. O problema é o que o povo fez com o jejum. O problema foi o que os judeus fizeram com a lei. E a vida de Cristo condena aquele tipo de lei, de observância da lei, não a lei. Ele condena a observância da lei que não era por amor. Ele disse assim: deixa eu resolver isso aqui. Se vocês endureceram a lei, sem amor isso não vai. Então, o coração segundo muitos, eu não creio assim, é o símbolo do amor. Para mim, o símbolo do amor é a cruz de Cristo, por isso está nas nossas ênfases aqui. Você tira da pedra, a lei continua e joga dentro do coração. Ou é de dentro para fora, ou é alguma coisa verdadeira em você, produzida pelo Espírito, ou esta correção da lei de Deus nada significa para mim. Por isso que comunhão não é o que eu faço. Missão não é o que eu faço. Missão é quem eu sou, é Eu uma sou. experiência com Deus. E a comunhão, quando a gente pensa em comunhão, nós levamos a comunhão para coisas que a gente faz, e não o quanto a gente já tem parecido com Jesus. Esse é o lance. Só Esse é o vale se eu, diferencial. só vale se eu for parecido com Cristo. Não é, Jesus não tem nenhuma dificuldade com formas. Nenhuma. Ele tem dificuldade com formalismo. Tem um adventismo progressista que quer de fato arrefecer a norma, sabe? O adventismo soft. Sábado não é um dia sério, uma coisa para eu pensar nos seus limites, nas conversas, no que eu vejo no meu celular, preparar comida. Não precisa. O sábado é um dia feliz para o encontro com Jesus. Hum. É o outro extremo, né? É o oposto. Esse é um progressismo, sabe, que vem arrefecendo, tirando o peso dos limites que Deus deu. O outro lado é viver nos limites sem a presença dele. Ele vai usar, Moreira, para isso que você pregou hoje, uma expressão tão violenta que tem na Bíblia que eu acho extraordinária. Ele diz assim, ó, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, olha, isso é uma ação de canibalismo, não é digno do meu reino. Ou é vida transmitindo vida, ou a regra nada tem de importância nisso. A questão não é a regra, é se ela realmente vem de dentro para fora. Eu estava pensando enquanto você pregar, eu vou tentar fazer um trem bem aqui, não sei se vai dar certo. Olha bem aqui. Esse copo é Cristo. O cristianismo é Jesus, certo? A regra só tem sentido se ela for vivida Dentro do copo. em Cristo.
Se É, transbordar, é estrago, é problema. Se sair de Cristo, já é estrago. Vai é molhar, vai nele, fazer. é nele o tempo. Só tem sentido, Moreira, se ele der a forma. Regras sem ele é formalismo. Regras com ele é essência. Regra nunca foi o problema. É como eu vivo a regra. O problema nosso é que a gente quer colocar, sabe o quê? A gente quer colocar uma vida cheia de regras e fica tentando colocar Jesus lá dentro. Aí a gente endurece tudo. A gente endurece tudo. Quando a gente quer colocar temos as regras para viver e quando dá tempo a gente tem Jesus Cristo. E não é assim, amado. Não é assim. Quando Jesus falou com Abraão, ele disse assim, ó, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Que coisa, não, cara? É extraordinário. A linha divisória é muito tênue, porque acaba que tanto a pessoa que vive pela regra como quem vive por Jesus acaba fazendo coisas muito parecidas. Guarda um sábado, não come carne de porco, devolve o dízimo e oferta. Isto aqui nada é problema. É o problema, por que que eu faço isso? E sabe qual é o risco que tem nisso aí? Um dos problemas de quem vive pelas regras, meramente pela regra em si, sem considerar o fundamento e as razões das regras, é se iludir com a ideia de que está fazendo muito e, na verdade, está fazendo pouco. Vou dar um exemplo aqui. Até Cristo, até os ensinos de Cristo, os judeus achavam que pelo fato de não matarem uma pessoa como Caim matou Abel, eles nunca teriam cometido um assassinato. Aí Sim. Cristo vai dizer, no dia que vocês odiaram alguém, julgaram, fofocaram e criticaram alguém, chamaram de colocaram o nome de cachorro, de tolo, vocês cometeram assassinato. Alguns de vocês acham que nunca cometeram adultério, porque nunca se deitaram com uma mulher alheia. Mas quero dizer para vocês que algo, vamos dizer assim, a coisa é mais séria do que você imagina. No dia que você olha para uma pessoa do sexo oposto com a intenção impura, lá no seu coração você já adulterou com ela. Então, a gente pode achar, eu olho, eu não faço, eu não faço, não faço, e chegamos como aquele fariseu da parábola, contado lá em Lucas. Eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Eu não mato, eu não roubo, eu devolvo o dízimo. Eu coloco a religião de Cristo em obedecer isso. Se eu consigo obedecer de 1 até 10, então, beleza. Mas para Cristo isso não é religião. Existem pessoas, um juiz de direito, pessoas que têm suas normas culturais, conseguem observar uma lista de regras. Existem sociedades que têm seus estatutos, você deve obedecer aos seus estatutos. Mas Cristo não está querendo obediência de estatutos simplesmente, Cristo está querendo mudança do coração. Por isso que ele disse: vocês ouviram dizer, amarás o teu amigo, o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Deus falou naquele contexto de que os inimigos eram aqueles que deviam ser destruídos porque eles eram uma ameaça à religião da terra e à destruição de Israel. No tempo de Cristo, agora vem um tempo em que você precisa ter adquirido uma transformação da mente de tal forma que você deve amar o inimigo e desejar a salvação dele, orar por ele. Então, a gente vai olhando que Deus quer muito mais do que observância à letra da lei. Deus quer realmente a transformação do nosso caráter para a gente olhar para as pessoas como ele olha e ter uma vida com ele, pensando como ele pensa. Aí a gente vai ter moral de orar como Josué dizer para sol, ou fazer como Moisés, conversar com Deus, dar um conselho para Deus. Deus, eu acho que não fica bem o senhor fazer assim, não. É melhor não matar esse povo aí, porque se o senhor matar, vão dizer que o senhor foi um Deus fraco que não conseguiu dar a vitória para o povo. Deixa esse povo quieto aí, vamos fazer. Aí você pensa como Deus, conversa, dialoga, e Deus diz: tá bom, você está certo, mas eu não vou matar ele aqui no deserto, vou esperar 40 anos. Né? Sabe, você aprende a pensar como Deus pensa e chega ao nível de, exagerando, não, dar conselhos, conversar com Deus, andar com Ele, dizer: vamos fazer por aqui e ouvir também Deus. Isso é lindo, a religião deve nos levar a uma
a um nível de transformação tal para nos tornar semelhantes a Jesus. Parece tão simples, mas a natureza pecaminosa atrapalha tudo. Lá diz assim, ó, aqueles que me amam, Guardam o os quê? meus mandamentos. As regras estão ali. A forma está presente, mas tem que ser por amor. É simples isso, mas a natureza pecaminosa complica tudo. Que a gente quer ir para as regras, porque amar é o real desafio. As regras, os limites não são, irmãos. Os limites não são o nosso desafio. Nosso desafio é amar. Porque quem ama tem prazer em estar nos limites. Obrigado, irmão. Que coisa boa. Deus te abençoe. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, varão. Eu é que agradeço pela luz, pelo insight que Deus pôs na sua boca e me trouxe aquele dia, e agradeço a oportunidade de poder ter compartilhado essa mensagem. Obrigado a todos, um abraço para meu irmão, que eu amo, morto de saudade. Um deles aí, Kleber, que mandou uma mensagem para mim, está lá em Juazeiro, trabalha em Petrolina. Amo você, meu amigo pastor Wagner. Eu te amo, você é amável. Não tem, cada um de Ai, vocês, cara, você, é eu de bom. fato preciso de vocês da sala. Quando eu, por alguma razão ou outra, eu perco essa conexão, eu fico mais fraco, mais infeliz, mais... É bom, eu preciso de vocês para serem plenamente felizes. E é muito bom ver a existência de Deus manifestada, né, na vida de cada um de vocês. Grande abraço, feliz sábado amanhã e até outro dia, se Deus quiser. Feliz, muito feliz. Deus te abençoe, varão. Grande abraço. Coisa boa, né, irmãos? É bom demais a palavra de Deus. É. Rosenilda, vem pra cá, minha filha. Olha a Rosenilda aqui, tem uma história linda para conversar com a gente. Rosenilda, tudo jóia, minha filha? Tudo bem, graças a Deus. Tranquila, né? Rosenilda, Tranquilo. você mora onde? É casada? Quantos filhos minha filha tem? Eu moro em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Sou Você casada, tenho 3 filhos e um neto. você esteve conosco aqui ontem no telefone, no testemunho da Ruth, É, a uma, benção. uma pessoa importante na sua caminhada, e você descobriu coisas sobre a vida da Ruth ontem que você não sabia e você entendeu por que que Deus tinha colocado a Ruth na sua vida ontem, mais ainda, né? Foi. Foi bem legal. Quem colocou você na sala, Rosenilda? Quem me mandou o link foi a Élida. Ela é lá do Maranhão, Joselândia. Então, E ela começou o link. ela coloca você na sala, você coloca a Ruth e as bênçãos vão se multiplicando na vida das pessoas, porque a sala também, irmãos, foi muito importante e é muito importante também para Rosenilda, para a caminhada dela, e a gente vai saber dessa história. Você, quando criança, pensou em ser freira, né? Pensava. Eu amava muito, assim, a escola que eu estudava antigamente era assim, ensino religioso, eram as freiras que ensinavam. Ia até a escola e falava de Jesus para gente. E no dia que elas iam, assim, eu achava muito lindo as histórias, né? Porque na minha casa eu não tinha essa instrução assim dos meus pais, né? É, e aí quando eu via elas contando, eu achava lindo, né? E aí minha mãe não levava na igreja, mas ela deixava eu ir. E na cidadezinha que eu morava, era bem pequenininho, sabe? Chamava Taquarussu, aqui no Mato Grosso do Sul. E Uhum. o sino da igreja tocava para missa, eu pedia para minha mãe se eu podia ir, e eu ia sozinha, com 6 anos de idade. Que coisa. E, e eu amava, minha mãe tinha que me buscar na igreja, porque as freiras moravam, né, na casa pastoral, que era coladinho com a igreja, e eu ia para casa delas, né, para casa pastoral, e não ia mais embora. Você tinha uma inclinação religiosa muito cedo, porque você, com 6 anos, sozinha.
E isso vai se demonstrar na sua caminhada, porque você também desenvolvia a ideia de levar os meninos numa fase lá na igreja já. Você que reunia a molecada, nós vamos ver que você sempre estabeleceu essa inclinação e não ficava sozinha nessa caminhada, não. Sua mãe foi acessada, Rosenilda, por comportores. E eles Foi, deixaram na casa da sua mãe, deixaram um Vida de Jesus. foi da capinha ainda marronzinha, tá ali, esqueci de pegar, mas ele é bem antigo, né? E aí agora eu comprei um novo, né? Eu tenho um neto e eu quero que ele também folia, né? Os livros, o livro, né? E imagine como eu imaginava. Eu não sabia ler e ficava imaginando ali, naquelas gravuras coloridas, Você né? viu você viu A como é que história de Jesus. o novo tá bem bonito, você viu? Com as Sim. figuras bem mais trabalhadas, né? Então você com 6, 7 anos de idade, 8, você estava indo para a igreja católica, desejava ser como as freiras, e ao mesmo tempo o comportor chegou com a mensagem e você folheava o Vida de Jesus, você se imaginava naquela história, mas tinha um outro recurso que também foi deixado na sua casa, que eram discos sobre as histórias de Jesus. E aí sua mãe colocava para você ouvir e você ficava ouvindo aquilo e Imagina. imaginando tudo. Como é que era isso? Você viajava nas histórias, é isso? Ah, a minha mente é muito fértil até hoje, né? E eu ficava me imaginando naquelas histórias. Tinha a Arca de Noé, aí eu tinha aqueles barulhos dos animais, né? Entrando, dos acontecimentos, e eu ficava imaginando, né? Naquelas histórias ali. Tinha sobre a travessia do Mar Vermelho, e eu ficava imaginando ali. Era muito bom. Até que você foi acessada por alguém da igreja e você começou a frequentar a igreja adventista com quantos anos? Eu mudei dessa cidadezinha, né? Chamada Taquarussu, e fui para Nova Andradina. E Uhum. quando eu cheguei lá, não tinha vaga na escola. E aí eu fui estudar no colégio adventista. E num sábado apareceu uma senhorinha, né? Uma vozinha. E eu sempre fui muito assim, de conversar. E essa senhorinha passou na frente de casa. E aí conversou comigo no sábado. No outro sábado, ela conversou com a minha mãe e falou para minha mãe, né, se eu poderia ir na igreja com ela. E foi aí que eu comecei a ir para a igreja adventista, com 8 anos de idade, 8 para 9 anos. Você vai para a escola adventista e você disse que o que mais lhe chamava a atenção na escola era que as primeiras aulas sempre eram aulas sobre Assim, Deus, né? E aquilo lhe chamava muita atenção. Você corria para, olha só, a menina que ia para a missa agora corria para chegar na primeira aula porque era aula sobre religião. Você sempre teve essa conversa com Deus. A Rosenilda, queridos, vai contar para a gente que ela brigou com Deus muitas vezes. E a gente vai saber daqui a pouco se a gente pode, entre aspas, aqui entre aspas, porque a ideia da briga com Deus não tem a ideia de socar, de estar com raiva, não, mas aquela luta de Jacó. Eu não vou te deixar até que o Senhor me responda isso. A gente pode fazer isso? A gente vai falar isso nesse testemunho dela. Ela tem essa intimidade com Deus desde muito criança, uma inclinação que ela tem muito bonita. Você se batiza aos 11 11 anos anos. e você você deu estudo bíblico para sua mãe com 11 anos de idade. Irmãos, ela deu Apocalipse, ouvindo a voz de Deus, e ela achava que manjava de Bíblia. Como é que você teve a ideia de dar o estudo bíblico para sua mãe, Rosenildo? A minha mãe não sabe escrever nem ler, pastor, até hoje. E aí eu falava para ela, mãe, vamos estudar a Bíblia, né? E aí eu fui pedir para os irmãos da igreja, eu pedia folheto, né? E aí ele pediu o estudo, eles me deram um amiguinho. E aí eu fiz o amiguinho com a minha mãe. Eu lia, eu tentava explicar, escrevia num papel e ela copiava e completava a lição dela. E aí estudamos um amiguinho.
Pois pedi outro estudo, ouvindo a voz de Deus, e depois o Apocalipse. Eu achava que sabia Apocalipse. E aí a gente estudava, né? É, lia na Bíblia e completava as perguntas. Você foi aprendendo, estudando com ela, né? Porque você vai me dizer como você frequentava a igreja assiduamente. Você lembra o nome dessa senhorinha que levou você para a igreja, essa abençoada? Ela já faleceu, pastor, mas é a avó Júlia. Foi a minha avó. A gente percebe que a sua voz embarga, né? Porque a Ai, voz tô Júlia, chorando. a voz Júlia é muito importante para você. Foi muito importante. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você teria condições de. Porque você tem muito teto, tá vendo? Na sua cabeça para a linha de cima tem muito teto. Vamos aproximar um pouquinho. Eu vou mostrar a vinheta da sala para você fazer esse ajuste para mim, tá? Que eu quero você Tá, aí, mais próximo. deu certo? Ainda tem muito teto ainda, mas eu vou remover você. Ajeita aí, eu vou mostrar a vinheta da sala, porque eu quero que ela fique mais próxima da gente. Ela fala muito com as expressões, é bem legal, tá bom? Então eu falei do looping, vamos dar uma olhadinha na vinheta. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Aí, coisa boa. Vamos lá? Vamos trazer de volta a nossa menininha. Pronto, ficou aí, garota, bem melhor. Pronto, isto aí. Muito obrigado. Ficou excelente. Agora eu consigo ver melhor você. Então, você estava falando que a avó Júlia é muito importante para você, porque foi ela que pegou na sua mão e conduziu você até a igreja, né? Fez você conhecer a verdade, que libertou você, que deu sentido para a sua vida. Agora veja, olha aqui para mim, você, irmão, que está adorando comigo. Tem que ter sempre alguém para pegar na mão da gente e levar. Paulo foi levado por Jesus diretamente. Os que vão sozinhos são raros. Eu fui conduzido por alguém, provavelmente você foi conduzido por alguém. A missão é com a sua vida, ó, a missão atrativa aqui, ó. Vai lá, representa Cristo, fala quem ele é para você, fala quem você é para ele, impacte as pessoas com a sua vida, pegue na mão delas e seja uma voz Júlia, conduza pessoas até Cristo. A igreja é só o lugar onde ele é revelado, tá bom? A Rosenilda é muito agradecida à voz Júlia, né? Sou. Você se batiza aos 11 e aí com essa liderança você já começa a arrumar os meninos da rua e levar para a igreja também. Você não dava mole com eles aí, não. Não, eu era a mais velha do grupo, né? E aí a gente brincava muito, mas quando chegava no sábado, eu convidava eles, pedia para as mães, acordava cedinho, ia na casa de cada um, ia buscando, né? Ia levando para a igreja. E Peraí, aí eu você passava na casa deles passava, e pegava um por um pegava. e E aí eles levava. eram arteiros, pastor. Eu tinha, nessa época, uns 12 anos já, 12, 13. E eu tinha que cuidar eles porque eles gostavam de apertar a campainha das pessoas. Uma criança mais madura cuidando de outras crianças. O que eu acho legal, sabe o que que é que você fala assim, ó? Eu brincava a semana inteira com eles, mas eu convidava para ir para a igreja. E não só convidava, ia lá na casa, buscava e depois deixava nas casas. Porque a mãe É, confiava nela, porque você devolvia as crianças lá, né? Irmãos, isso me faz pensar muito, sabe? Creuza, uma criança de 11 anos de idade, Creuza, convidando os amiguinhos da rua e passava lá para buscar as pessoas. Lene, a gente tem que ir na casa das pessoas buscá-las para levá-las para a igreja. Pastor, mas não são elas que têm que ir, não. Enquanto elas não entendem, somos nós que temos que buscá-las. Somos nós que temos que buscá-las enquanto elas não entendem, porque na hora que elas entenderem, eu não vou precisar buscar mais, mas elas vão buscar outros. Aonde estão os adventistas que eram assim?
Cadê o pessoal que sempre foi assim? Eu não sei, irmãos. Nós temos que voltar com isso, sabe, Rosenildo? Seu testemunho é muito legal, muito sofrido. Interessante, pastor. O Hum. senhor me fez lembrar, né? Como eles gostavam de apertar as campainhas, na hora que nós voltava, eu pedia folheto. E a gente, eu tocava a campainha agora com propósito de entregar o folheto. Foi ensinando para eles, né, que a molecagem virou evangelismo, né? Bom, a É, Rosenilda, como todo mundo, foi crescendo. A mamãe dela passou por uma fase difícil em que o pastor e o padre cuidaram dela, enquanto a mamãe ficou internada. A mamãe hoje está bem, já recebeu outros estudos bíblicos e a Rosenilda ora para que ela aceite Jesus como Salvador. Eventualmente vai com a Rosenilda à igreja, está num processo. Como é que é o nome da mamãe? Isete. Isete. Anote aí. Ore pela conversão da Isete. Daí a Rosenilda cresce, vai se casar aos 18 anos e você mora em fazendas. Você, por Moro, muito tempo morei em você fazenda depois de casada. isso. Você casou e foi morar em fazendas e trabalhava nessas fazendas. Até que, É, por circunstâncias da vida, em uma dessas fazendas, você estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. Você tinha filhos adolescentes, já crescidinhos, o casamento não é. estava tão bem, a relação estava um pouco difícil, marido caminhoneiro, então essa dificuldade estava oprimindo você com outros detalhes. A filha também estava passando por um momento muito difícil, e nesta fazenda você passou o momento mais difícil da sua vida, dentre outros. Quando você viu o pessoal que morava na casa da fazenda onde você trabalhava, e você trabalhou nesse lugar 2 anos. Você os viu comemorar ali, almoçaram, fizeram, e você estava sempre trabalhando naquela casa, e você ouviu uma voz do inimigo dizendo para você assim: tá vendo, Rosenilda? As pessoas só querem você para trabalhar. Você não é importante para eles. E você sabia que aquilo não era a voz de Deus, você me fala. E começou a brigar com aquela voz, mas mesmo assim, naquele dia aconteceu algo ruim, muito ruim, mas algo muito poderoso também naquele dia. Depois de ouvir aquela voz, o que que você fez, filho? Bom, eu não briguei, não foi com a voz, pastor, foi com Deus, por deixar aquela voz falar comigo, por deixar eu escutar aquela voz. A minha briga foi com Deus, porque eu achava bem assim, é, por que que o senhor não vai fazer nada? O senhor está vendo o inimigo falar aqui, o senhor está vendo as pessoas judiarem de mim, o senhor está vendo o que está acontecendo na minha vida, e o senhor não está fazendo nada para me defender. A minha briga foi com Deus. E aí, nessa briga, eu resolvi, né, tentar contra a minha própria vida. E foi quando eu escutei, no momento em que eu ia fazer isso, eu escutei Deus falando bem assim: eu te dei a vida, só eu tenho o poder de tirar. Você sai da fazenda muito chateada, determinada a tirar a sua vida. Se distancia, vai para uma região de matos altos, onde seria difícil É, as pessoas encontrarem você. Você foi seguida por 5 cachorros, um que era bem seu. E lá, no meio do mato, irmão, sozinha, chorando, ajoelhada ali, brigando com Deus, dizendo, mas como é que o Senhor permite todo esse sofrimento? Como é que o Senhor permite que eu passe por isso? Não está vendo essas coisas? E ela foi para tirar a própria vida. E foi instrumentalizada para isso. E quando ela foi, ela disse assim: já que o senhor não resolve, eu vou resolver do meu jeito. Lembra que a Ruth passou pela mesma situação. E aí você entendeu por que que Deus colocou Ruth na sua vida ontem. foi. Que você não sabia desse detalhe da Ruth. Não, não sabia, sabia só do problema que ela tinha com o cigarro, né?
e que ela não tinha força para ir para a igreja. Só sabia disso, eu não tinha conhecimento dessa parte da vida dele. E tem muita gente que vai ouvir seu testemunho hoje, Rosenildo, e fala assim, mas eu não sabia que a Rosenildo tinha passado por tudo isso. Sabia que é importante a gente contar a nossa história, gente. Testemunho é uma coisa muito importante. Você já viu, Rosenildo, que nossas igrejas não têm espaço para isso? E é o A que gente, mais me chama a atenção, assim, e eu fico incomodada com isso, pastor. Porque é quando a gente pega a Bíblia, é a história de alguém, de como Deus trabalhou na vida daquela pessoa para resgatar ela. E aí, quando a gente vai para a igreja, se a gente vai pregar, por exemplo, os pregadores, vai contar um testemunho, as pessoas ficam, como eu posso dizer, as pessoas se incomodam porque está contando testemunho. A pessoa só vai lá contar testemunho, não prega, mas o testemunho é um sermão, é o que Deus fez na vida daquela pessoa. Então, quando eu vejo uma pessoa contando testemunho, eu só louvo a Deus, porque Deus, ele trabalha hoje do jeito que ele trabalhou a vida inteira, né? O tempo inteiro. Ele trabalhou no passado e ele trabalha hoje. E quando a gente vê relatos na Bíblia de pessoas que foram transformadas por Deus, e quando a gente vê hoje pessoas, né, falando, pensando, Deus trabalhou na minha vida, isso anima a gente, porque Deus, ele é Deus, e ele continua ainda no trabalho de resgatar a gente. é isso. É isso, a gente precisa contar. As histórias da Bíblia são muito importantes, significam tudo para nós. É a palavra de Deus inspirada, a carta dele, a maneira como ele fala conosco. Mas quando a gente conta a nossa história, é no nosso tempo, é como Deus se manifesta. Olha só, ela está literalmente no lugar, e se Deus não tivesse intervido, ela teria tirado a vida dela. Na hora que ela foi fazer isso, ela ouviu a voz dizer assim, ó, eu te dei a vida, só eu posso tirá-la. Ela sentiu uma mão por trás dela, apagou, só foi perceber de novo, só foi acordar em casa, quando ela percebeu que a família estava cuidando dela, porque os cachorros que a seguiram ajudaram a encontrar a irmã. Tudo porque, queridos, a mente da irmã Rosenilda estava num processo de, num processo para ficar doente. Já As estava questões, doente. as questões da É, vida iria aprofundar um pouco mais isso, ao ponto dela de passar por um processo de libertação. falou tudo. Você A entrou em, oração, você entrou em depressão, né, filho? entrei. A oração da Thaís hoje falou tudo. É, eu já tinha o gatilho da depressão. Só que eu vivia assim, eu não demonstrava para ninguém. Eu chorava sozinha, eu me angustiava, só que eu vivia sorrindo, né? Para as pessoas eu estava sempre sorrindo. Na igreja eu era chamada de irmã risadinha, né? Mas quando o gatilho, né, da depressão foi acionado, e aí eu entrei nesse poço sem fundo, não conseguia sair, não conseguia achar saída, e foi só para baixo, né? Então, eu achava bem assim que depressão, pastor, como eu falei para o senhor, era frescura, era falta do que fazer. A pessoa não tinha o que fazer, a pessoa não ocupava a mente, a pessoa ficava ali ociosa, tinha tempo para ficar é, maquinando coisas na cabeça que não existia e entrava em depressão. Para mim era isso. E aí Deus me mostrou que depressão é uma doença, né? Depressão não é falta do que fazer. Fui morar numa casa 26 cômodos. O patrão não saía de lá com a família. Ele ia com 18 pessoas, ele, ele ia 2 vezes por mês, e eu tinha que lavar, passar, cozinhar, limpar a casa.
e era 26 cômodos, tinha piscina, pensa um lugar lindo, Bodoquena, fica perto de Bonito. Lugar maravilhoso, natureza ali, esbanje, assim, muito lindo, lugar lindo, maravilhoso. E, e foi nesse lugar, nesse paraíso, que eu encontrei o inferno. É a realidade de muita gente hoje que aparece sorrindo, mas por dentro a mente está numa negritude só, né? Né? Você era chamado de irmã Sorriso porque escondia tudo que estava por trás desse sofrimento que você não conseguia falar, não conseguia liberar para ninguém, e isso consumia você por dentro. Você não estava bem em casa, não estava bem no trabalho, não estava bem com você. Obviamente, Deus era questionado em todos esses processos, porque é natural que a gente faça isso. Depressão não é coisa de quem não tem o que fazer, irmãos. Depressão é real. Ela existe, é uma disfunção química no cérebro, é uma doença, literalmente. Qualquer pessoa, se não cuidar, pode ficar deprimida. Qualquer pessoa, sendo crente, tendo fé, que há um estigma de que crente não entra em tristeza profunda, depressão, crente não fica doente, aqui fica assim, se vacilar, fica. Você entra numa igreja uma vez, não sabe nem que igreja é essa. Senta, Não. não queria o contato com ninguém e disse: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Aí você abre a Bíblia num capítulo que você nunca tinha lido daquela maneira. Qual foi o capítulo? O que que Deus falou para você aquele dia? 1 Reis 19. E aí eu comecei a ler. Nenhum momento ali eu vi Deus falando para Elias assim: ó, você tá com depressão porque você não me busca. Você tá com depressão porque você não ora. Você tá com depressão porque você é fraco. Nenhum momento ali eu vi Deus falando isso para Elias. Eu vi um Deus que escutava as asneiras que o Elias falava. Eu vi um Deus que ficou ali escutando, né? E quando Elias acabou de falar, Deus deu o alimento, falou para ele sair da caverna, aí não é seu lugar, aí não é o lugar onde que eu quero que você esteja. Volte lá para onde foi o início, da onde começou todo o seu sofrimento. Você tem que resolver as situações lá. Eu vi um Deus que cuida. E aí eu comecei a questionar Deus ali naquele momento. Porque o que mais me fazia sofrer não era só a depressão, não era só o estado que eu estava. Eu olhava para a vida de Jó, assim, eu falava assim, Jó perdeu os filhos, Jó estava doente, eu não perdi meus filhos estão vivos, eu tenho, o meu corpo não está cheio de chagas, e por que que eu estou nessa tristeza toda? E o que mais me chateava é quando algumas pessoas da família, né, achavam que depressão era porque eu estava possuída por demônios, era porque eu estava endemoniada e expulsava demônio de mim. E aí, nesse momento, ali dentro daquela igreja, eu comecei a falar para Deus: por que que as pessoas me chamam de endemoniada? Por que que falam que eu sou endemoniada? Por que que expulsa demônio de mim? E eu escutei Deus falando: por que que você está assim? A mim me chamaram chefe dos demônios, a você está falando só que você é endemoniada. Por que que você está assim triste desse jeito? Depressão é um transtorno mental sério que afeta o humor, pensamentos e comportamento, podendo interferir significativamente na vida diária. É caracterizada por tristeza profunda, perda de interesse em atividades prazerosas, alterações do sono e apetite, fadiga, sentimentos de culpa ou inutilidade, e, em casos graves, pensamentos suicidas. Como aconteceu com você.
A Foi. depressão tem algumas causas, fatores genéticos, biológicos, ambientais, psicológicos. Os sintomas, humor deprimido, perda de interesse ou prazer, alteração do sono, apetite, fadiga, dificuldade de concentração, sentimento de culpa, pensamentos recorrentes ao suicídio. Tratamentos para depressão. Você tem psicoterapia, tem medicamentos, abordagens terapêuticas. Prevenção para depressão, meu amigo. Você tem que gerenciar o estresse, manter um estilo de vida saudável, fortalecer os relacionamentos sociais, buscar ajuda profissional. É real, é E a real. dica que eu dou é busque pessoas cristãs. Sim, aqui a gente está falando desses relacionamentos sociais com gente saudável, gente fiel, gente madura na fé. Eu Ó, não tive a sorte, pastor, de encontrar psicólogos e psiquiatras cristãos. Eu não tive essa sorte. E eu pulei de profissional em profissional. E hoje eu entendo que o método que Deus tinha para me curar foi o que ele fez, né? Porque eu não encontrei, né, um pastor abidoral aí, eu não encontrei uma pessoa profissional, como a gente tem vários aí na sala, a né? Verônica é da área de aconselhamento também. Tem muita gente aqui na sala, graças a Deus tem uma rede. Eles trabalham com isso, né? Então mantém a vida deles com isso. Infelizmente não podem atender todos de graça, mas sempre fazem alguma coisa para ajudar quem procura nosso time daqui. Na minha filha é psicóloga, então você tem uma série de pessoas aqui na sala que podem ajudar. Você se recupera dessa depressão, porque você sai dessa fazenda, vai para Rio Pardo cuidar da sua saúde, porque a família viu que você não poderia ficar naquele ambiente, e você tem contato com dois programas da igreja, um na Novo Tempo e outro na rádio. Quais foram esses programas? Aí cheguei aqui em Ribas do Rio Pardo, aí coloquei o aplicativo no meu celular, Rádio Novo Tempo, e aí comecei a escutar a Rádio Novo Tempo o dia inteiro. Era de manhã e tinha vezes que passava 24 horas o meu telefone na Rádio Novo Tempo. E um profissional assim que me ajudou muito foi o Cris Magalhães e a Darleite, né, no consultório de família. E assim os conselhos da Darleide me ajudou muito, né, a, a lutar, a sair da depressão. E a animação do Cris Magalhães, né, o jeito que ele conduz o programa dele, me ajudou, né? Você Eu dava sabia, risada sozinha, eu você sabia conversava que, sozinha. você sabia que a pipoca é um remédio para muita gente? Tem gente muito triste que entra aqui quando vê a pipoca, eu te amo, bora, bom dia, bom dia, bom dia. Aquilo mexe com o ânimo dessas pessoas, é bem legal. Você também foi restaurada porque você procurou tratamento, começou a tomar remédios, porque você entende que a terapia faz parte do processo, né? Então você passa por um processo de restauração e você também recebe a sua filha de volta, que tinha saído de casa, ela volta e você tem uma netinha. O netinho, O Ítalo, netinho, o Ítalo. E o Ítalo foi um remédio para você. O foi. Foi que que, um dos meios que Deus usou para me curar. que o Ítalo representa Porque, para você? eu vou falar primeiro, pastor, é que o meu propósito antes, né? Quando eu me casei, era ter uma família. É, quando eu ia para a igreja com aquela molecada toda, tinha uma família que sentava num banco da igreja, eles preenchiam o banco inteirinho da igreja, assim. Eu achava linda aquela família, porque eu nunca tive pai presente. E, e assim, eu falava bem assim, eu não quero casar, mas se eu casar, eu quero ter uma família como aquela, onde tem pai, mãe,
né? E os filhos tudo sentados no banco da igreja, meu sonho. E aí, quando teve o gatilho da depressão, né? Esse meu sonho, esse meu propósito teve fim, né? E aí eu entrei na depressão sem propósito nenhum, não tinha mais motivo de viver, não tinha motivo mais para fazer mais nada, né? E aí foi onde que eu tentei o suicídio, tentei contra a minha vida. E, e aí veio o Ítalo. A minha filha não podia ficar grávida. Ela tinha que fazer tratamento. Ela tinha um problema, né? E ela tinha que fazer esse tratamento. E aí ela começou a namorar com uma pessoa e ficou grávida desse netinho. E quando o Ítalo chegou, mudou o meu propósito, né? Agora eu já tinha um motivo para viver. Eu tinha um motivo para lutar. Não que eu não tivesse antes. É, Eu é que os que você agora tinha, mudou. os que você tinha, os motivos que você tinha haviam sido afetados pela vida, machucados pela vida. Sua É, filha sai de casa, você tem problemas no seu relacionamento matrimonial, aquele sonho seu foi sendo quebrado. Só que você vivia por isso. Daqui a pouco a gente vai prospectar isso de uma maneira bem interessante, você vai ver que legal isso, como muda. O Ítalo vem e dá um novo significado, é uma paginazinha nova no processo. Então você se sente responsável por ele, é o seu netinho, tem um motivo para eu tenho um motivo para viver. A coisa começa a florescer bem aí. A menina Rosenilda, queridos, ela escondia tudo isso através dos sorrisos, frequentando a igreja. E uma coisa que salvou a vida dessa menina foi ser útil, porque as pessoas às vezes não cumpriam com a sua escala na igreja por alguma dificuldade e pediam para Rosenilda pregar. E ela nunca rejeitou isso. E ela diz, pastor, o púlpito da igreja, pregar, ter sido útil, me ajudou demais a não morrer com a depressão. Ó, ela vem para o programa com a Darleide e esse moço que ela falou, como é que é o nome dele? Luiz Magalhães. Isso, depois o Ítalo nasce e o púlpito da igreja, pregar a palavra, utilidade, foi dando sentido para a vida dessa menina. Foi assim. Houve outra coisa muito importante, eu vou citar apenas de forma genérica, ela teve que orar por pessoas que o coração dela tinha uma trava muito grande e que ao ela conseguir orar por essas pessoas que haviam magoado o seu coração, Deus foi libertando das mágoas. Então, ela é liberta das mágoas, alimenta a mente com conteúdo excelente, vê no Ítalo um novo significado da vida e vê na pregação da palavra um fluxo de utilidade. Percebe que para sair da depressão, ela passou por vários estágios, além das medicações que ela tomou também. Entende? Olha só como esse processo foi legal. E você sai dessa depressão. O púlpito ajuda você, mas precisava acontecer alguma coisa ainda um pouco mais nessa caminhada sua, maior ainda. Você veio para a sala 57. Foi. Quando você entra na sala, você passa por algumas ressignificações importantes que ajudaram você a melhorar ainda. Você disse, eu não conseguia amar as pessoas como deveria. Era um amor que não se envolvia. Eu não abraçava ninguém. Eu queria me proteger. Aí essa menina que queria se proteger porque a vida havia magoado bastante, começa a ser desconstruída, porque você aprende a amar e você começa a entender que o seu propósito não era só a sua família. Seu propósito era outro maior. O que que você Né? entendeu aqui na sala, Rosenilda, que ajudou você a consolidar a saída da depressão? Aí, pastor, é assim, Deus me curou. Só que aí fica os vestígios da depressão. Porque você é machucado, agora a gente, por natureza própria, natureza, a gente vai se proteger para não se machucar mais.
Então, o que que eu aprendi assim com a batalha contra a depressão? Eu tenho que ser vigilante para não voltar de novo a ficar deprimida, a ficar naquele estado que eu briguei tanto para sair, que eu lutei tanto para sair. Então, para me proteger, eu comecei a não se envolver mais com as pessoas. Eu amava, mas assim, aquele amor que não chegava muito perto, que não se envolvia tanto, que não que a vida das pessoas não me afetasse, Você porque eu não não era, queria. você não era vulnerável às pessoas, elas não tinham entrada na sua vida. Não, porque eu tinha que me proteger para não ficar doente de novo. E a sala vem e te ajuda como? E aí, quando eu entro na sala, aí a gente, um dia foi pregado sobre João 3,16, e o pastor falou bem assim, eu não me lembro qual pastor. Não podemos ler João 3,16 sem ler primeiro 1 João 3,16. Fui eu mesmo. E aí, como que eu aceito o amor de um Deus que morre por mim e agora eu tenho que ser semelhante a Ele e eu não dou a vida por outro? Como que eu vou, como que eu vou ser semelhante a Jesus se eu não amo a outra pessoa? Porque a gente acha bem assim, eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu preciso só de Deus para ser feliz. Eu preciso só de ter intimidade com Deus. Eu não preciso das pessoas para me ser feliz. E aí, isso aí é uma enganação da nossa mente. Porque lá no Éden, Deus deixou o Adão sentir falta de um semelhante a ele. Adão sentiu falta de uma companheira, ele sentiu falta de uma pessoa como ele. Ele tinha Deus, que era ele era a imagem de Deus, mas ele não tinha ninguém ali no jardim como ele. Ele Então tinha Deus. eu preciso, né? Legal isso. Ele tinha Deus vindo no jardim. Ele podia abraçar a Deus, o Espírito Santo, Jesus, porque é a Trindade que se relacionava. Adão tinha acesso aos anjos. Então, por que que ele precisou de um semelhante, né? Né? E Ele já aí tinha, ele já tinha a gente, tudo, né, Rodrigo? a gente tem essa van, né? Ideia na cabeça da gente que a gente precisa só de Deus para ser feliz. A gente precisa de uma pessoa igual a gente, né? Que a gente vê, que a gente toca todos os dias, né? Que a gente precisa de outra pessoa. Você sabe por que alguns negam a ideia de que eu preciso do outro para ser feliz? Porque ele não entendeu ainda que vida espiritual, ela se concretiza com a transmissão do evangelho. E eu transmito o evangelho para alguém. Como é que eu vou guardar o evangelho para mim e ser feliz? Não tem como. Não tem como. De fato, a felicidade só pode vir de Deus. A felicidade não vem de você. A felicidade vem de Deus, mas ela se concretiza em você quando eu transmito o evangelho. Você é a parte visível de Deus. Como é que eu vou ser feliz sem transmitir isso? E outra coisa, sabe por que que muita gente nega a ideia de que precisa do outro para ser feliz? Porque não está disponível para pagar o preço pela salvação do outro. Eu não quero ter trabalho. Eu não quero ter que levar em casa. Eu não quero depois ter que deixar em casa como você fazia com as crianças. Eu não quero isso. Eu quero ir para a igreja e quero voltar para minha casa e não quero ter trabalho. Porque eu não preciso de ninguém. Eu estou com Deus, passei a semana com Ele, eu orei, estudei minha lição, agora eu vou para a igreja e vou. Tem muita gente que não quer ter o trabalho com o humano, Rosenilda. É por isso que ignora a ideia de que sem o outro não dá para ser feliz, porque esta felicidade só se concretiza no outro quando eu transmito a Cristo. E você E entendeu isso. que a gente conviver com as pessoas, a gente tem que saber que a gente vai sofrer, né? Porque nós fazemos os outros sofrer, os outros fazem a gente sofrer. Somos diferentes. E aí a gente não quer sofrer, a gente não quer pagar a pena. Aqui, nesse momento, acontece um negócio importante, porque o seu propósito não era mais ter uma família no banco
da igreja. Aquela família era A minha linda. família agora é maior. E aí, garota, pronto, esse é o maior remédio contra a depressão, Rosenilda. Esse é o maior remédio contra a depressão, que nós não vivemos para esse mundo. Nossa família não é do sangue, nossa família é do sangue do Cordeiro. E que Ele tem preparado para nós um mundo de bênção, a eternidade para viver com Ele. Que eu preciso viver por isso, morrer por isso, comer por isso, trabalhar por isso, porque minha família não é só meus filhos e minha esposa. Minha família é o reino de Deus e eu vivo por isso. Quer remédio melhor para depressão? Não tem não, minha filha. Tem não. E você entendeu isso. Entendi. E agora eu quero mergulhar em águas profundas, pastor. Quando o senhor pregou sobre águas profundas, eu quero viver isso hoje. Eu quero perder o controle, porque eu sempre quis, sabe assim, ter o controle de tudo. Eu morava em fazenda, eu aprendi a fazer tudo para agradar a minha família, sabe? Eu aprendi a fazer requeijão, aprendi a fazer doce, aprendi a fazer tudo para que meus filhos tivessem tudo. Eu tinha o controle de tudo. Quando eu perdi o controle, né, da minha família, quando eu perdi o controle de tudo aquilo, eu fiquei doente. Mas agora eu quero perder o controle, não o controle de família, eu quero perder o controle da minha vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero que Ele haja em mim. Eu quero viver a vontade dele agora. Eu quero mergulhar em águas profundas. E essa é a minha meta agora. Então, a sua mente está pensando diferente, né, Rosenilda? E quando a nossa mente começa a pensar diferente, o pastor, rapaz do céu, pastor Adevaldo, ele tá de férias, viu? Por isso que você tá vendo ele um pouco ausente, tá de férias. Depois que ele voltar de férias, ele continua conosco. Ele fala uma coisa aqui na sala que eu acho muito interessante. Ele diz: quando a nossa mente muda, não são as circunstâncias que mudam, muda a maneira como eu vejo as circunstâncias. E aí, as minhas atitudes mudam. O que está acontecendo com você, Rosenilda, é que você está encarando um cristianismo que está mudando os seus conceitos. E ao mudar os seus conceitos, a vida muda. Olha só, você disse, antes eu vivia pela minha família. Hoje eu vivo pela família da fé porque eu tenho toda a esperança enraizada no meu coração e quero águas muito profundas. Se você perder tudo aqui, como Jó perdeu, você vai sofrer, chorar, mas você não vai ter a sensação de que perdeu tudo. Não. Porque seu tudo, na verdade, é Deus e o que Ele tem para você, independentemente do que você perder aqui. Ou seja, isso nos imuniza contra a depressão. Porque a depressão vem porque a vida perde o sentido, eu não tenho mais nada, eu não tenho valor, ninguém olha para mim, e porque a vida está centrada em você. Agora, quando a vida é centrada em Cristo e a esperança é nele, ele me valoriza, ele sabe quem eu sou, ele morreu por mim, ele salvou a minha vida. Claro, eu posso ficar deprimido mesmo assim, pode, mas é muito difícil que quem mantém a esperança viva em Cristo, a mente adoeça. É possível, mas é muito difícil. Então você descobriu o remédio para consolidar e manter a depressão, porque você disse uma coisa muito importante. Quem foi deprimido uma vez tem que ter muito cuidado com isso. Muito. Porque escorrega fácil para aquela vala lá. Ele é muito forte. Então, agarre-se a essas. Perder o controle aqui, amado, não é não ter planejamento. É entregar o planejamento para ele fazer o que quiser com o planejamento. É isso que é para a gente. Aqui, para nós perder o controle, significa isso. Mesmo que eu faça planos, pastor. Mas se meus planos mudarem, eu não vou me frustrar. Você hoje está feliz? Hoje eu tô. Hoje eu O, sou feliz. De o, verdade. sor- o sorriso combina com seu interior hoje. Hoje combina. Mesmo Hoje que,
Mesmo que você esteja triste em alguns momentos, não é a mesma Mesmo tristeza. Porque quem é que não fica triste, não é, Rosenildo? Quem não fica triste? Mas até hoje, Jesus ficou triste, né? Até até ele Jesus ficou. chorou, ele teve medo, né, Rosenildo? Teve. Então, hoje o Só seu que sorriso. isso não limitava ele, né? De continuar a caminhada. E a depressão, ela me limitou. A Isso. depressão, ela me deu limite. Eu não limpava, eu não conseguia limpar minha casa. Eu não conseguia tomar banho sozinha. O filho mais novo, eu entrava no banheiro, deixava a porta aberta e fechava o box e falava para ele, senta aqui, porque parecia que eu ia morrer quando se eu trancasse, eu ficasse sozinha. E quando eu ficava no meio de muita gente, parecia que eu ia morrer também. Então, a depressão é uma coisa muito louca, assim. Ela limita muito a gente. E hoje eu não consigo mais. é, posso, posso passar por momentos difíceis, mas isso não vai me limitar a não comer, a não tomar banho, a não limpar a minha casa, a não sair de casa. Isso não me limita mais, porque meu propósito agora é diferente. Sua família não é mais, Amém. sua família não é mais aquela do banco da frente, muito embora tenha importância. Sua família agora é do reino, seus propósitos são muito mais amplos, sua vida tem propósito. O que que a sala E representa para você, Rosenildo? a sala representa assim a busca diária por esse poder, né? Para ter esse poder de levantar, porque é só Deus para dar esse poder para a gente todo dia acordar, sair da cama e falar assim, bom dia, né? Jesus, bom dia. E a gente buscar a Deus e mesmo a gente com dor, né? Sair de casa. Mesmo com dor, você fazer o teu serviço, você não parar, né? A sala dá esse ânimo para gente, porque todo dia tem um testemunho, todo dia tem uma palavra e todo dia Deus fala com a gente. É, hoje eu faço parte da liderança da igreja e, e desde quando eu estava com depressão faço parte da liderança da igreja. Só que algum tempo eu tenho pedido para Deus enviar pessoas, enviar outros para ser líder. E esses dias o Senhor leu aí Jeremias 12, acho que foi o Senhor mesmo. É, e eu estava ali questionando Deus, né? Senhor, envia outro, né? Tá muito difícil. E aí o Senhor leu, e leu bem assim, ó. Se você se fadiga correndo com homens em vão, que vão a pé, como poderão competir com os que vão a cavalo? Se a gente fica reclamando, né? Reclamando da família, reclamando do trabalho, reclamando, murmurando e pedindo para Deus bem assim, tire eu daqui. Se a gente não está aguentando isso, como é que a gente vai aguentar o tempo de angústia? E aí eu falei para Deus, assim, me perdoa, Senhor. Eu sei que o Senhor está me colocando nessa posição. Na onde o Senhor está me colocando é para me capacitar para o tempo do fim. E aí Deus falou para mim bem assim, eu chamo, sabe por que que eu chamei Judas? Sabe por que que eu permiti que Judas estivesse aqui no meio dos discípulos? Sabe por que que eu dei um ministério para ele, ele era o tesoureiro? Sabe por quê? Porque eu queria salvar ele. Sabe por quê, Rosinilda, que eu estou te dando posições, cargos dentro da igreja? Porque eu quero te salvar. Então permaneça. Utilidade. Deus quer que sejamos úteis e Ele nos salva através da utilidade. O púlpito ajudou na restauração dessa menina. As atividades na igreja ajudaram. E hoje ela quer ver a família dela toda salva para Jesus. Toda. Marido, Meu filhos. sonho.
meu Todos eles. sonho. Na Eu amo depressão, você. Ah, na depressão, eu, eu não, a minha mente estava doente e eu fiz com que meus filhos, né, saíssem da igreja. E hoje o meu maior sonho é ver meus filhos de volta na igreja. como é que é o nominho deles? É a Flávia, o Marcos e o Mateus. E o nome do esposo? Nivaldo. Vamos orar por todos eles. E você, Pastor, pela eu graça amo. de Deus, colherá os frutos. Amém. Eu amo você. Eu amo você, pastor. Eu preciso de você para ser feliz. Eu preciso do Senhor para ser feliz e de toda a sala. Você é a parte visível de Deus. O Senhor é a parte visível de Deus. E cada pregador, cada pessoa da sala. E eu creio mais em Deus porque você existe. Eu creio mais em Deus, porque todos vocês existem. Obrigado. Obrigado, falo eu. Foi ótimo. Você foi Obrigada. muito bem, viu? Amém. Vamos lá? Vamos. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos por esse momento. Pedimos, continua abençoando tua filha, o esposo, os filhos dela, que sejam todos restaurados. Amém. Que ela tenha a alegria de entregar toda a família nas mãos do Senhor. É verdade, Pai. Mais do que tudo, obrigado por ela ter ampliado a visão de que família é muito maior e propósito é muito maior. Esse propósito concedido pelo Espírito e mantido por Ele, tendo Jesus como nosso exemplo, motiva, fortalece, reestrutura, regenera e nos mantém saudáveis nesse mundo. Se há alguém deprimido aqui, nesse lugar, ó Deus, numa tristeza profunda, num buraco que não consegue sair, ela saiu pelo poder de Deus e pode tirar essa pessoa também. Requeira as terapias necessárias aos profissionais que trabalham com a mente. Deus levantou esses homens e mulheres cristãos para fazer esse trabalho. Alguns deles fazem parte aqui da sala. São homens e mulheres que têm boa experiência para compartilhar. Que os remédios que a medicina tem, muitas vezes, iluminado pelo próprio Deus, sirvam de recurso quando necessários. Mas nunca, nunca, nunca esqueçamos que o propósito maior da nossa vida em servir a Deus e ser fiel a Ele, esperando que as suas promessas se cumpram e viver sob esta perspectiva, felizes e cheios do Espírito Santo, amando Jesus Cristo, sob as bênçãos de Deus, é a maior proteção contra uma tristeza profunda. Obrigado por ter restaurado a vida da Rosenilda. Continua trabalhando no coração. Obrigado pela vida da Beth, que deu o testemunho que a Rosenilda trouxe. Obrigado pela irmã que entregou o link para a Rosenilda. E assim a onda do bem vai tomando conta e centenas, milhares de pessoas têm sido abençoadas aqui nas horas da madrugada. Batiza-nos com teu Espírito mais uma vez, Jesus, e guia no nosso dia hoje. É no nome dele que pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Obrigada, pastor. Muito, eu que agradeço. Um feliz dia de preparação e um grande sábado para você, tá bom? Amém. Para todos também da sala. Deus te abençoe. Amém. Que beleza, hein? Que beleza. Leila, vem aqui, minha filha. Bom dia. Tá triste aí, Leila? Ou nada, eu estou extasiada. Tristeza para longe de nós, irmãs. Aí, ó, tá vendo? Papai do céu cuida da gente. Amém? Eu estou olhando aqui, ela tem rostinho, ela é tão novinha, né? O jeitinho dela. E Deus já preparou, já fez tanta coisa, já usou tanto, mas eita glória! E usou poderosamente hoje. Poderosamente. Dona Leila expulsando a depressão. Vambora, irmão? Tristeza Bora! para longe de nós. Vambora? Bora, Bom dia com alegria. Eu acho que Bom dia com alegria! Bom dia, pastor Wagner Almeida, bom dia, Luiz. Sim, Na transmissão do YouTube, clique no joinha.